Graça e paz, meus irmãos. Mateus capítulo 24, o versículo 32, a parábola da figueira. Você ainda pode encontrar esse texto em Marcos 13, 28 e Lucas 21, 29. Diz assim: Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É a parábola da figueira. A figueira, ela é um símbolo da nação de Israel. O que Jesus está ensinando aqui, meus amados irmãos, é o seguinte: quando a figueira brota, quando seus ramos tornam tenros e brotam folhas, ou seja, quando começa a estourar os primeiros brotos da figueira, e quando aqueles brotos abrem as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de acontecer todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então ele está dando uma indicação, Jesus está dando uma indicação da época em que ele voltaria à terra. Ele está falando aqui para os judeus. Ele está dizendo aqui para o povo de Israel a época em que ele voltaria para estabelecer um milênio, ou seja, o reino sabático, o reino teocrático de Deus na terra. Quando que começou essa geração? Aqui, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Esta geração é a geração que brotou em 14 de maio de 1948. Não se trata da geração da época de Jesus, está falando de uma geração futura que viria o brotar da figueira. A figueira, Israel, ela foi dispersa no ano 70 e ela brotou em 14 de maio de 1948. Então, quanto tempo que dura uma geração? Segundo os Salmos 90, versículo 10, uma geração, ela vai de 70 a 80 anos. Considerando que uma geração, meus irmãos, ela é 70 anos, 14 de maio de 1948 para 14 de maio de 2018, 70 anos, nós já temos isso completado. Considerando a geração de 80 anos, 14 de maio de 1948, 14 de maio de 2028, 80 anos do Estado de Israel. Então o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? Ele está dizendo assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que coisas que tinha que acontecer, que tem que acontecer até o fechamento desta geração no ano de 2028? Que coisas que tem que acontecer? O arrebatamento da igreja, a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém, para terminar o governo teocrático de Deus, para encerrar o governo humano na terra e começar o governo teocrático de Deus. Então, tudo isso se encerra até o ano 2028. O tempo da geração encerra em 2028, ou seja, o milênio será implantado na terra, o governo humano. Então, ele nos dá essa orientação, ele mostra para nós a época da sua vinda, ele mostra para nós a época do arrebatamento, que está iminente, ele mostra para nós a época da ascensão do anticristo, a grande tribulação e a sua segunda vinda em Jerusalém. Eu acho isso muito interessante, porque nós temos que observar também os sinais. E eu tenho falado nesses últimos dias sobre isso. Amados e queridos irmãos, o Senhor Deus, ele não vai fazer nada sem antes ele avisar os seus segredos aos seus santos profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E nós sabemos que há 3 meses atrás, uma senhora de 79 anos, ela estava orando em Jerusalém, no Muro das Lamentações.
uma senhora judia. Então, de repente, quando aquela mulher estava orando ali, aquela senhora, uma pedra de 100 quilos caiu de uma altura de 7 metros perto daquela senhora, e aquela senhora ficou ilesa, sem nenhum arranhão. Então, o que nós podemos tirar deste sinal? Nós podemos fazer uma analogia sobre esse sinal. Veja bem, a segunda vinda de Jesus em Jerusalém, ela é representada pela pedra cortada sem auxílio de mão, que está lá em Daniel capítulo 2. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, ou seja, a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. Então ela vai descer na sua segunda vinda, e ela vai esmiuçar o governo humano. Ela chega e ela destrói o governo humano. Ou seja, o último governo será o Império Romano restaurado. Jesus vai voltar em Jerusalém sob domínio do Império Romano restaurado. Então veja bem essa analogia, que coisa interessante. Aquela pedra, ela caiu de uma altura de 100 metros. Aliás, ela caiu de uma altura de 7 metros, e aquela pedra, ela pesava 100 quilos. 100 quilos. Ou seja, biblicamente falando, o número 100 significa a plenitude, ou seja, a totalização de todo um projeto. Então, tudo foi projetado por Deus. Quando Deus criou o mundo, no início ele já projetou o mundo para durar 6.000 anos, que é o tempo do homem na terra, e mais 1.000 anos de descanso. Jesus ele volta em Jerusalém no final de 6 dias de trabalho, conforme está escrito em Ezequiel 46. Então aquela pedra de 100 quilos, ela representa a volta de Jesus, né, no final de todo esse projeto, a totalização desse projeto de Deus. O interessante é que aquela pedra ela cai também de uma altura de 7 metros. Ou seja, Jesus volta em Jerusalém no final de 7 anos da grande tribulação. O interessante é que aquela pedra cai, né, no final, né, de uma altura de 7 metros. Então Jesus ele volta em Jerusalém no final dos 7 anos da grande tribulação. Representa também o início do milênio. Jesus volta no final de 6.000 anos, conforme está escrito em Ezequiel 46, e ele inicia um milênio sabático, conforme Ezequiel 46. Agora o interessante é que aquela senhora que estava ali orando no Muro das Lamentações, ela representa a nação de Israel, uma analogia. Aquela senhora representa o povo judeu. Uma senhora de 79 anos orando no Muro das Lamentações, pedindo pelo retorno do Messias. É o que eles fazem ali no Muro de Jerusalém. Os judeus vão orar ali até o último dia da grande tribulação. Quando ele estiver cercado, ali pelo anticristo, eles vão orar ali no Muro das Lamentações, pedindo pelo retorno do Messias. Então aquela senhora, ela tinha 79 anos de idade quando aquela pedra caiu ali. O que Deus está querendo dizer ali? Não passará esta geração. Então a geração vai até 80. Então não chega a 80. Provavelmente Jesus volta em Jerusalém nos 79 anos de Israel, que vai ser exatamente o ano 2027. Eu estou repostando, estou batendo nessa tecla, porque tem muita gente que não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Nós precisamos de orar a Deus, nós precisamos de pedir o discernimento do Espírito Santo, para que nós possamos entender. Aquela senhora tinha 79 anos de idade. Aquela senhora representa a nação de Israel, aquela judia que estava orando ali no pé do muro ali. Certamente ela estava clamando pelo retorno de Yeshua. É o que os judeus fazem ali, e eles vão orar até o último dia da grande tribulação, pedindo o retorno do Messias. Então aquela pedra cai ali, aquela pedra representa Jesus que desce ali no Monte das Oliveiras, né? Então aquela pedra cai ali quando aquela senhora tinha 79 anos. Então vai confirmar isso aqui. Jesus está dizendo: não passará esta geração. No grego é geneia. Geneia quer dizer geração que está vivendo atualmente. Essa geração ela começou em 14 de maio de 1948. Então, meus amados irmãos, se a Bíblia ela está indicando que Jesus ele pode voltar para Israel, no Monte das Oliveiras, no ano 79 de Israel, com esse sinal que teve agora, dessa senhora de 79 anos, e aquela pedra desce lá, e aquela pedra representa Jesus, aquela pedra de 100 quilos, que representa a plenitude, né? A plenitude de todas as coisas, a totalização de um projeto.
Então, se Jesus ele está voltando em Jerusalém no final de 79 anos do povo judeu, contando de 1948, vai dar o ano 2027. O que você faz então? A igreja ela é pré-tribulacionista, nós somos pré-tribulacionistas. E nós cremos que nós seremos arrebatados dessa terra 7 anos antes. Então você tem que pegar o ano 2027 e baixar 7 anos. Vai cair para o ano 2020. Então o que nós vemos aí? O arrebatamento da igreja está iminente. Porque praticamente nós já estamos no ano de 2019. Está faltando 2 meses para o ano 2019, que é o mês de novembro e dezembro. E aí já inicia o mês do ano 2019. Então nós temos até mais ou menos o ano 2020 para acontecer o arrebatamento da igreja. Então a igreja precisa de acordar, os pastores precisam de acordar, os irmãos precisam de acordar, e nós precisamos de pregar o Maranata, alertar o povo, porque está muito próximo, meus irmãos. Então é muito forte isso. Jesus disse que a geração, ela não passa. Então ele nos dá esse sinal, além de ter a palavra de Deus. Aqui o Espírito Santo de Deus, ele nos dá esse sinal. Aquela pedra que cai do muro, né? Ela despencou do muro da altura de 7 metros. Ou seja, Jesus volta no final dos 7 anos da grande tribulação. E aquela pedra, quando ela desce ali, uma senhora de 79 anos, representando o povo judeu, que vai orar até o último dia da grande tribulação, pedindo pelo retorno do Messias. Por isso que ele disse, não passará essa geração, porque não chega aos 80. A pedra desceu ali quando aquela senhora tinha 79 anos, ali no pé do muro ali das lamentações, onde eles lamentam ali, onde eles oram ali, onde eles buscam ali pelo seu Messias. Então isso é muito importante, a igreja estar antenada, porque está muito próximo, meus irmãos. Nós estamos no limiar dos últimos 7 anos da terra. Estamos no limiar do arrebatamento e no limiar do início dos 7 anos da grande tribulação. Porque no final dos 7 anos, Jesus vai voltar e vai estabelecer o reino teocrático de Deus na terra. E isso tudo indica que é para o ano de 2027, quando ele disse que não passará esta geração. Então, 14 de maio de 48 para 80, 14 de maio de 2028. Né? Quando Israel completa 80 anos. Mas eu creio que vai ser antes, porque aquela pedra cai perto daquela senhora que representa a nação de Israel. Aquela mulher judia representa a nação de Israel. Mulher na Bíblia representa Israel e representa também a igreja. Então aquela mulher ali representa a nação de Israel. E aquela mulher tinha 79 anos. Então provavelmente Jesus desce em Jerusalém quando Israel completar 79 anos. Então está muito próximo, meus irmãos. Está muito próximo o arrebatamento. Está muito próximo a ascensão do anticristo. E está muito próximo a segunda vinda em Jerusalém. Então Deus está mostrando os sinais. A igreja precisa de antenar. Os sinais para a igreja é Israel. Olhai para a figueira. A igreja tem que olhar para a figueira. A figueira é Israel. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê a graça e compartilhe esse vídeo. Vamos despertar as pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.